Alô? Boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho Santana. Vamos começar os trabalhos da nossa noite aqui. Para os que vêm pela primeira vez, passar os anúncios das atividades da casa. Nós temos palestras segundas, terças e quintas às 8 horas da noite, às quartas-feiras às 14 horas, aos sábados às 15 horas. Sendo que aos sábados a palestra é às 15 e depois às 18 horas a distribuição de lanches, sucos e lanches para o pessoal morador de rua. Normalmente o pessoal que já espera o pessoal daqui da casa, aqui na Avenida Cruzeiro do Sul, debaixo do metrô. Então, o pessoal já está lá aguardando em fila direitinho, então a gente vai lá fazer a distribuição. Às sextas-feiras, às 19h30, temos um grupo de apoio a dependentes químicos e familiares. Então é um trabalho mais fechado para quem é dependente químico de fumo, de álcool, de drogas, que é um negócio seríssimo. E os familiares vêm aqui porque o dependente em si não comparece. Normalmente é difícil trazer ele. Então o familiar vem. Né? Quanto ao nosso trabalho social, todo segundo sábado de cada mês há distribuição de 62 cestas básicas para as famílias que já estão cadastradas nessa casa. A campanha do quilo também continua, com alimentos, recebemos alimentos não perecíveis. Agora mais um aviso, por falta de espaço físico não estamos mais recebendo roupas, sapatos e outros objetos, porque não há onde armazenar. Então, por enquanto, por favor, não tragam, só produtos de cesta básica. O que mais? Não, aqui está tudo aqui. Estão abertas as inscrições para o primeiro ano do curso básico de Espiritismo. Quem quiser fazer, já começou, né? 1º de fevereiro, 20 horas. E aos sábados, às 14h15. É gratuito. Quem quiser, procure aqui o plantão de atendimento e faça a inscrição. Bom, agora vamos nos concentrar e agradecer a Deus. Sim, por favor, antes, mais um aviso. Por favor, desliguem os celulares ou os pagers, para que não atrapalhe, não interrompa a atenção dos nossos, que o orador vai fazer. Né? Vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia de trabalho, pela nossa saúde, pelo nosso lar, pela nossa família, agradecendo por tudo ter dado certo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. A nossa palestra de hoje será proferida pelo Sr. Marcelo e tem o nome de Força Espiritual, Dê Espaço para o Novo, da página 61. Marcelo, com a palavra. Boa noite a todos. O meu bem-vindo a vocês aqui à Casa do Caminho. Para mim é sempre uma alegria bem grande estar aqui com vocês, sempre que eu tenho a oportunidade de poder conversar aqui com vocês. O tema de hoje é esse mesmo, dê espaço para o novo. Isso é algo tão antigo e ao mesmo tempo tão atual. A história tem sempre mostrado essa necessidade da humanidade estar se renovando. A religião se apoia muito nisso, ela trabalha muito em cima disso, dessa renovação. E hoje a própria ciência, a psiquiatria, a psicologia, analistas modernos trabalham bastante esse tema. Tanto isso é verdade que houve uma avalanche aí nos últimos anos de filmes e livros, tais como O Segredo, A Lei da Atração, Quem Somos Nós, A Física da Alma. Então todos eles buscam, pensam, retratam essa necessidade do homem se renovar e dar um espaço para o novo. Quando eu li o texto do De Luca a primeira vez, algumas coisas parece que saltam lá do texto e chamam a atenção da gente. Ele não fala
ele não escreve isso, mas um dos pensamentos é o próprio pensamento do Gandhi, quando ele diz que o ser humano, ou o homem, ele é aquilo que ele pensa. E um outro pensamento que vem na cabeça da gente, quando a gente reflete um pouco sobre o texto do De Luca, é do Paulo de Tarso, quando ele fala para o homem velho se despir e se vestir do homem novo. Então são, não digo apelos, mas são sugestões, né, que grandes espíritos que estiveram conosco nos dão para que a gente siga esse caminho. Então, vamos fazer um exercício aqui bem simples. Estamos aqui, confortáveis, sentados aqui na casa do caminho. Imagine que uma bondosa pessoa entre pela porta e diz o seguinte para nós: olha, eu frequento a casa e tenho uma condição de ajudar, quero ajudar, e eu comprei cadeiras novinhas. As cadeiras vão ser entregues amanhã. São cadeiras muito confortáveis, com encosto aveludado, com descanso para os braços. Bacana, ótimo. O que a gente tem que fazer até amanhã de manhã, pessoal? Tirar as cadeiras velhas. Não tem espaço. Não é? Esse espaço físico que a gente está simplesmente indicando. Vamos tirar as cadeiras antigas, já gastas, desgastadas, vamos colocar cadeiras novas. Quantas e quantas vezes essa ação deveria passar na nossa cabeça e ela não passa? Quanto a gente está ligado a coisas do passado e não se renova? É sempre aquele ciclo, martírio, eu não sei que expressão usar, mas é sempre um ciclo de buscar alguma coisa, e normalmente essa coisa é algo ruim, você vai lá no passado e tenta trazer para frente. Isso é péssimo, porque o presente, o hoje, ele não se movimenta. Você está preso a tantas coisas do passado que o presente passa a não existir. Pensem numa coisa aqui comigo, só um exercício, mais um. Quando na escola primária nós aprendemos a somar, ou a subtrair, ou a dividir, ou a multiplicar, eu pergunto para vocês com toda sinceridade, vocês lembram da professora ou do professor, ou de como foi aquela aula em que ela ensinou a adição para vocês? Dificilmente vocês vão lembrar. Mas vocês lembram até hoje e sabem do que é a soma. Vocês sabem somar. Vocês sabem fazer a expressão matemática da adição. O conhecimento está preservado. A lembrança de como aquilo aconteceu se perde no passado. Nas nossas aulas de história vale a mesma coisa. Nós sabemos que em 7 de setembro de 1822... Dom Pedro I estava muito insatisfeito com o tratamento que o Império Português dava à colônia no Brasil e resolveu romper esse laço. Vocês sabem isso é história. Vocês sabem o que aconteceram. Mas vocês ficam revivendo a aula de história, ou muito menos. Vocês ficam revivendo as ações de Dom Pedro às margens do Ipiranga, em Baiano à Espada. Não. Qual é a mensagem disso? O que o De Luca quer dizer com isso? Aprendam com a história, mas não fiquem revivendo a história. O que passou, o nome já diz, passou, é passado, está para trás. Hoje, nós vivemos no planeta Terra, nós aqui encarnados, é um mundo de provas de expiações. Então é um mundo material. Então as nossas ações estão ligadas diretamente à matéria. Então nós aprendemos com a matéria. Ela é o nosso amuleto. Infelizmente, o nosso estágio mental, o nosso desenvolvimento espiritual, não permite a nós ainda, ou a grande maioria de nós, que a gente aprenda simplesmente com a força do nosso pensamento ou com
o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Nós precisamos trabalhar, desse trabalho vamos gerar progresso, e desse progresso as nossas conquistas. Isso se dá no nosso dia a dia, no trabalho, ou quando estudante na escola. O ganho que nós temos é um ganho material. Precisamos desse toque material. Mas ele é fundamental, ele é importante, porque, mais uma vez, no mundo que nós vivemos, é através dele que nós vamos aprender, que nós estamos evoluindo. Por isso, não é recriminar, por exemplo, uma pessoa que deseja ter algum sucesso social. Se ela tem a possibilidade e usa os seus esforços para se promover, e com isso ela se desenvolve socialmente, gera progresso, sem agredir ninguém, sem atrapalhar ninguém, e gerando riquezas e recursos para outras pessoas que estão ao redor dela, isso é muito importante, é louvável. Esse é o progresso. Hoje existe uma desigualdade social imensa. Então, algumas pessoas devem trabalhar para que essa igualdade se estabeleça. Quando a gente estuda o Evangelho, e tem uma passagem muito bacana, que é do mundo de regeneração, onde não existe uma desigualdade social, existe contato com a matéria, e existe ainda algum tipo de sofrimento, mas o mal já está numa proporção diminuta com relação ao mundo que nós vivemos hoje. A gente imagina, poxa, será que é tão complexo, tão difícil chegar nesse estágio? Certamente que não é nem difícil e nem complexo, mas é um estágio. A gente tem que se desenvolver para atingir esse estágio. Então, o que significa isso? Que a gente só vai atingir esse estágio renovando a nossa forma de pensar algumas coisas, de refletir sobre determinados pontos de vista, de deixar alguns modelos, paradigmas para trás, viver com um pouco mais de entusiasmo e de esperança, e isso às vezes falta na humanidade. Eu tenho um caso muito interessante que eu também, quando eu li o texto do De Luca, aquilo foi uma foto que me mostraram. Alguns anos atrás, pessoal, eu fui trabalhar num outro país, foi muito bacana, foi interessante. E durante a minha preparação para minha nova vida num outro país, o chefe do meu chefe me procurou lá e me disse assim, Marcelo, você já preparou tudo para a sua viagem, já fez os contatos, com quem você vai trabalhar? Aí eu disse, sim, já está tudo preparado. Ele falou, com quem você vai trabalhar? Eu falei, eu vou trabalhar com um senhor lá chamado James Crawford. O pessoal chama ele de Jimmy. Ah, você vai trabalhar com o Jimmy? Eu falei, o senhor o conhece? Aí ele falou, sim, eu conheço. E você? Eu falei, não, só troquei alguns e-mails, algumas mensagens, mas nunca nem por telefone eu conversei com essa pessoa. Você vai ter uma surpresa muito bacana. Trabalhe bastante com ele, fique bem próximo, que ele tem muito conhecimento e ele vai te passar muita coisa boa, interessante. E daqui um ano e meio, quando você voltar, a gente conversa. Ok, aí eu fui. E logo meus primeiros dias lá, vou me apresentar o Jimmy. O Jimmy era um menino, pessoal. Um menino de 92 anos. 92 anos. Nós estávamos brincando agora de idade, Jurandir. 92 anos. Isso alguns anos atrás. Ele é vivo ainda, está com 97. E que mente. Que mente. Infelizmente, ele teve que passar pela Segunda Guerra Mundial, foi um combatente, tem fortes experiências, memórias, né, desse evento, mas uma pessoa extraordinária, lúcida, trabalha com software, com computador, como se fosse um menino. Extraordinário, pessoal, francamente extraordinário. E com o passar do tempo, eu fui ficando mais íntimo dele e um dia eu perguntei para ele, com toda intimidade, Jimmy, qual é o segredo? Como é que você chega com 92 anos, com essa energia, com essa lucidez, mexendo com software sofisticado, projetando estruturas? Como é isso? Aí ele falou, todo dia eu só procuro aprender algo novo. Só isso.
Todo dia eu procuro aprender algo novo. É o recado do De Luca, dê espaço para o novo. Fantástico. Ele deve ter muitas memórias tristes, porque passar por uma guerra deve ser muito sofrido, eu imagino. Ter que empunhar uma arma, combater, deve ser difícil viver com isso depois, eu imagino. Não tenho nenhuma lembrança. Então, mas uma a hora que eu li aquilo, eu falei, putz, é o Jimmy. Gente, é extraordinário isso. Bom, é só um relato aí que é possível. Está uma prova viva de que é possível. O André Luiz, ao mesmo tempo, ele diz da casa mental. Vocês já devem ter lido lá no Mundo Maior, quando ele fala da casa mental, ele fala assim, nós não temos 3 cérebros, mas é como se tivéssemos. Então ele fala que a nossa mente tem o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Aí o André descreve o seguinte, ele fala, no subconsciente, todas as nossas experiências do passado, tudo aquilo que nós aprendemos e registramos, fica armazenado ali, é como se fosse uma memória de dados. Está ali. Todas as nossas emoções, sensações ficam registradas, arquivadas, guardadas ali, no subconsciente. Já o consciente é a nossa mente hoje, é a nossa mente sobre vigília, o agora. Né? É esse nosso conversar, esse nosso trocar de ideias aqui. Isso está no nosso consciente. Essas experiências, essas impressões que temos, o que estamos aprendendo agora, está no nosso consciente. E o superconsciente já é o indicativo da nossa evolução. É nessa parte da mente que está os indicativos ou os apelos da providência e da espiritualidade para que a gente atinja então esse mundo de regeneração. Essas informações, ou vamos dizer assim, esse chamariz, essa vontade de querer ser melhor espiritualmente, está nessa região do superconsciente. Então a chave é conscientemente usar o que tem de bom do subconsciente para tentar atingir o superconsciente. Como que eu consigo lidar com as minhas emoções, as tristes emoções do meu passado ou de dias recentes, se elas me causam dor? Como é que eu lido com isso? E os espíritos são bem claros. Não se preocupe com a dor. A dor, ela existe, ela é necessária, ela vai te educar. Só não sofra com a dor. Sentir dor é uma coisa. Sofrer com a dor é outra. E muitas vezes o sofrimento é uma autodefesa ou algo que nós mesmos nos colocamos. Nós forçamos a barra, como dizem, né? Forçamos a situação. Eu quero sofrer, eu quero que as pessoas saibam que eu estou sofrendo. Tem muita gente que gosta disso. Eu não sei o motivo, mas gosta. Então, dar o espaço para o novo para de sofrer. As pessoas não querem por perto ninguém com sofrimento. As pessoas querem pessoas alegres, motivadas. Então, dar o espaço para o novo poxa, peraí. Está doendo? Tá, dói muito. Mas vou guardar isso comigo. Não preciso ficar falando para ninguém e nem sofrer com isso. Se existe uma dor, ela tem um motivo. Vou usar a minha inteligência para tentar descobrir o que me causa essa dor. Isso é fundamental. Isso é muito importante. Por quê? Muitas vezes, e vocês sabem disso tão bem quanto eu, esse sofrimento vai gerar doenças. Não é? A pessoa mal-humorada tem uma baixa da imunidade muito grande. Baixa imunidade, está aberto para ficar doente. Muitas das doenças, as chamadas psicossomáticas, na verdade, existem porque
nós plasmamos essa doença com a nossa mente. O contrário disso também é verdadeiro. A ciência tem alguns relatos, eu já passei aqui em algumas palestras para vocês, de pessoas que se curaram de câncer, evidentemente fazendo todo o tratamento, mas acima de tudo, acreditando que iam se curar. Muitas vezes o ser humano tem o desejo de algo. Isso é louvável. Só que só desejar não basta. Ele tem que acreditar. Se ele não acreditar, não adianta. Alguém aqui já jogou na loteria? Pode levantar a mão, por favor. Já jogou? Vocês jogam na loteria acreditando que vão perder ou que vão ganhar? Sempre com a esperança. Exato. Mas esse é o ponto. Ninguém vai chegar lá e fazer o jogo e falar, eu vou jogar, mas eu não vou perder. Não pode. Como é que é isso, gente? Aí não cabe. Então, é uma coisa boba, simples, mas é isso. Então, eu quero alguma coisa, eu estou desejando, eu tenho que acreditar naquilo. Se eu acredito, eu tenho que me preparar, seja profissionalmente, ou, enfim. Eu, quando era jovem, fui apaixonado por uma garota, mas eu era muito feio, ela nunca me deu bola. Será que eu era tão feio assim mesmo? Eu imaginava que eu era feio. Às vezes não, às vezes ela gostava mais de mim do que eu gostava dela. Só que eu nunca tive coragem de dizer para mim mesmo que eu realmente a desejava, que eu queria namorar com ela. Isso acontece direto, pessoal. Quem trabalhou com adolescente vive isso. Acredita. O que vai acontecer? Você já parte de um não. Bacana. O máximo que vai acontecer então é não. Ou pode ser um talvez. Ótimo. A porta se abriu. A gente às vezes é tão, desculpa a expressão, covarde. É a nossa vida, é o nosso desejo. Por que não ir atrás? Por que não lutar? Dá espaço para o novo, pessoal. Se fortaleça. Regaça a manga. E o que eu tenho que fazer? Dentro das regras. Eu não falei isso, mas subentende-se. De uma forma correta, justa. Vamos lá. No trabalho, às vezes, acontece muito isso. Tantas oportunidades existem e a gente às vezes fala assim, eu não estou preparado, eu não estou pronto, eu não aprendi tudo de uma forma como eu queria. Eu tenho trabalhado com alguns jovens recém-formados e eu digo para eles, peguem sempre o trabalho que os seus colegas não querem e quando te oferecer alguma coisa para fazer, você fala que sabe. Pega aquilo. Se você não sabe, você vai aprender. A oportunidade está lá. Falo, quem está gerenciando, administrando isso, não é maluco. Ele sabe, no fundo, que você não sabe. Ele só está te testando. Ele quer saber se você está pronto para agarrar ou não. Se você falar que não, não. Se você falar que sim, era o que ele queria. Está aí a sua chance. As pessoas vão correr e vão te ajudar. Tem sido assim a vida toda. Às vezes a gente caminha imaginando que estamos sozinhos. E não estamos. Existe muito mais espíritos do lado de lá, desencarnados, do que aqui encarnados. E muitos são simpáticos, são bondosos, são generosos e nos ajudam, nos auxiliam. Acreditem neles. Vibrem com eles. A gente fala de espaço para o novo. Vocês sabem, mais ou menos, contando toda a população da Terra, quantos por cento dessa população é cristã, acredita em Jesus, ou já ouviu falar de Jesus, ou sabe quem é Jesus, ou conhece a mensagem de Jesus? 30%. De cada 3 pessoas, uma. E disso estão lá os católicos, os protestantes, os ortodoxos. Aqui no Brasil, de tudo que a gente conhece, dos 200 milhões hoje, quantos são espíritas? De cada 100, 2 pessoas leram o Evangelho codificado por Kardec. Então, quanto tempo tem isso? O Espiritismo, 155 anos. Aqui no Brasil, sei lá, 140, não sei precisar. É novo, é novíssimo.
Dá espaço para o novo. Vamos ler, vamos estudar, vamos aplicar. Qual é a mensagem dos espíritos que eles sempre falam para os espíritas? Qual é a nossa missão? Transformar a humanidade. Transformar com palavras, evidente, de consolo, de esperança, mas acima de tudo com trabalho. Dar espaço para o novo. Tá escancarado isso. Sempre que a gente lê alguma coisa, está lá. Então, a grande mensagem é essa, né, pessoal. Vamos tentar modificar um pouco o nosso hábito, o nosso costume. Imaginar como eu alimento o meu pensamento. Quantas horas eu gasto de frente para a televisão? Um dia vão me proibir de vir aqui, porque eu sempre falo isso. Televisão não ensina nada para ninguém. Não ensina nada. Não tem mensagem. Aquilo lá é uma loja. Você fala, pô, eu quero comprar aquela máquina de lavar de 10 velocidade com câmbio marcha ré. Máquina de lavar com câmbio para marcha ré? Para que isso? Eu não sei, é legal, está todo mundo comprando. Vou comprar também. Então, vamos tentar pegar um livro bacana, ler, refletir sobre o livro, desligar a televisão, conversar com a família, ou se vive sozinho, conversa com o papagaio, eu não sei. Mas televisão, gente, é um buraco, é uma cova. Tentem sair dessa. Não estou falando para não assistir. Televisão tem coisas, tem notícias ruins, péssimas, mas está lá. Agora, pensem nisso, dê um espaço para o novo, tenta encontrar algo inovador. Vai fazer diferença, acreditem, vai fazer diferença. Tá? Outra coisa que a gente faz, a própria cidade de São Paulo, eu digo São Paulo porque às vezes eu estou em outros lugares, a coisa é mais tranquila, mas São Paulo é uma agitação absurda, a gente está sempre acelerado, isso causa uma ansiedade, mente acelerada. Então relaxa, respira, respirem profundamente, baixo, médio e alto, respirem, acalma a mente, medita. Meditar é ouvir a espiritualidade. Quando nós oramos, nós falamos para a espiritualidade. Quando nós meditamos, nós ouvimos a espiritualidade. Medita um pouco. Será que os caras aí não querem me dizer alguma coisa? Se tranquiliza. Tenta ouvir. Um dia, 2. Está com um problema? Medita, pede ajuda. Às vezes a resposta vem. Isso é dar espaço para o novo, pessoal. Tá? Então a mensagem é essa. Mudou, né? O nosso relógio agora está 15 minutos para trás, não é isso? É isso? Então dê um espaço, dê uma oportunidade, procurem ver as coisas de uma forma diferente, de um ângulo diferente. Quando a gente fala ponto de vista, na ciência a gente desenha uma circunferência e colocamos um ponto no meio da circunferência. O ponto de vista à medida que você se desloca na circunferência, de cada espaço que você tem, que você anda sobre o perímetro da circunferência, você tem uma visão, um ponto diferente daquele que está lá. Uma hora eu estava olhando para cá, uma hora eu estou olhando para cá. Você está girando em volta. Gira, dá uma volta, sai do lugar, sai da zona de conforto. É importante isso. Pensa aí no Jimmy, 92 anos, desenvolvendo estrutura com software sofisticadíssimos. Acho que é um grande exemplo. Ok? Nós somos engenheiros na área de transmissão de energia. Ele desenvolve estruturas mecânicas para suportar equipamento de eletrônica de potência para transmissão. Uma estrutura metálica destinada à transmissão de energia. Tem fibra, tem isoladores, tem um monte de equipamentos. Muito legal. Obrigado pela companhia de vocês. Dê espaço para o novo. Uma perguntinha para você, estou com uma pergunta aqui. Vamos lá. Desde o começo. Se eu souber. É o seguinte, o dar abre caminho para o receber, não é mesmo? Quanto mais você se desfaz das coisas, mais abre espaço para... O dando que se recebe. Tá aí. Essa é uma experiência que eu tenho. Eu vejo às vezes aquele que dá aquela tipo loucura de fazer limpeza em casa. Vou pegar, me desfazer de camisa, camiseta, bermuda, não sei o quê. Se livrar de tudo.
Isso é um exemplo bem bacana. Sabe que eu me sinto melhor depois, mais leve? Isso é um exemplo Engraçado, bem bacana. observando pessoalmente isso, me sinto mais solto, mais leve. Porque nós, seres humanos, não sei se você já percebeu isso, nós somos muito materialistas, presos à matéria, isso é meu. Pode ver que você fala meu cachorro, meu computador, meu não sei o quê, minha aqui. Meu filho, minha mulher, minha casa, Tudo meu assim, carro, né? meu trabalho, meu chefe. Eu não quero ter chefe. Isso é mesmo, meu chefe. Deixa o chefe. Deixa o chefe pra lá. Então a gente é muito materialista, a gente é preso às coisas. É verdade. E depois você vai juntando de coisas, você fica, parece que não. Sem espaço. Exatamente, não, você fica numa aflição, uma coisa que esquisita. Você não tem espaço. Às vezes eu sinto isso, eu começo a fazer uma limpeza em casa e depois eu respiro Respira melhor, melhor. parece que. Não sei. A sensação é gostosa, muito não é? gostosa, muito, a sensação é incrível. Primeiro Agora- fazer uma. Tipo, começa a limpeza no guarda-roupa, depois na escrivaninha, e vai pela casa inteira. Isso que eu ia dizer. Isso, exatamente. Você tira isso. Também, esquece tudo isso aí. Passa. Esse é o isso. ponto. Esse é o ponto. Faz uma faxina dessa. Também, esse aí é o ponto de esquecer tudo, do perdoa porão ao todo mundo. sótão na cabeça. Faz uma faxina dessa. A sensação deve ser maravilhosa. Eu aprendi com meu pai duas coisas, perdoar e esquecer. Acho que é duas coisas meio difíceis, mas existem. Perdoar e esquecer. Porque não adianta você perdoar, mas ficar lembrando, mas o cara me prejudicou, não sei Perdoar o eu que. perdoo, mas eu não esqueço. Não, então não. Pera aí. Então não vale, né? Eu Então, perdoar, eu te perdoo, mas esquecer já. tá vendo aí? Então não funciona, não é mesmo? Aham. É. Mas é que a gente fica revivendo, né? Essa Um pouquinho, questão deixa eu é. passar Você aqui. pode Espera até um ter a lembrança, mas não pode trazer aquilo e viver de novo. Viver. Foi o que a gente comentou bem no começo, né? Ficar revivendo aquela situação. É aquilo, você aprendeu a somar, aprendeu as suas aulas de história, mas você não fica revivendo a aula. Você nem lembra mais quem foi o professor. Poxa, Marcelo, isso daí, desculpa te interromper, mas isso daí era uma coisa que eu já vinha me questionando, assim, isso me deu até um insight, cara, porque eu me questionava de reencarnação, você encarna, reencarna, e como que esse conhecimento você leva? Na verdade, você não leva lembrança, você leva só o conhecimento, cara. Isso foi fantástico. Mas a minha pergunta inicial ia ser a seguinte: quando você fala, eu desejo, mas não acredito. Desejar é um movimento que a gente até. Agora, acreditar não é assim, eu vou dizer para mim mesmo, eu quero acreditar, eu vou fazer um movimento interno para surgir essa coisa de acreditar em alguma coisa, né? Acreditar. De onde vem? Você tem um treino, vou treinar, vou fazer um exercício para poder acreditar em alguma coisa? É algo muito próximo a isso, mas é mais simples do que isso. O acreditar, imagina que você quer uma promoção no seu trabalho. Tá? E para você ser promovido no seu trabalho, você precisa ter alguns atributos. Falar mais de um idioma, por exemplo, conhecer um pouco de cálculo avançado. E você sabe que você só fala um idioma e o seu cálculo não é avançado, é um cálculo intermediário. Então, o acreditar eu vou aprender mais de um idioma, eu vou aprender o cálculo avançado e eu vou conseguir o que eu desejo, que é a minha promoção, ou o meu melhor desempenho. Sem pensar, aquele meu colega vai puxar o meu tapete, o meu chefe não vê o meu trabalho. Bloqueia isso. É você que está no foco. Então, o acreditar é no seu potencial, com inteligência, planejando. O que eu preciso fazer? Falar mais de um idioma? Saber cálculo avançado? Eu vou trilhar esse caminho. Isso é o acreditar. Mas tem uma coisa mais importante que eu estava me esquecendo de dizer. É da gratidão. Muitas vezes você vai se esforçar, você vai falar mais de um idioma, você vai aprender cálculo avançado, mas você não vai ser promovido. Agradeça, porque você aprendeu mais um idioma e sabe cálculo avançado. Agradeça por isso. Porque as pessoas às vezes atingem isso e se revoltam. Eu fiz tudo e fui deixado de lado. Talvez aquilo não era bom para você. Você não sabe dizer. Aquele trabalho, aquela função ia ser péssimo para você. Você vai criar um outro caminho. Acredite, mas acima de tudo, agradeça. A gratidão é tão fundamental quanto acreditar, tá, pessoal? Obrigado. Exatamente. Você estava dormindo, o que eu vi? Ah, eu estava... Eu vi. Cochilei, Eu vi. Eu estava cansada. Estava em desdobramento, Deixa eu te perguntar uma eu pedi para eles coisa. falarem mais baixo, mas eles falaram, não vamos falar não.
Ela não estava dormindo tanto, então vai fazer uma coisa. Ah, então tá bom. Quanto mais você, assim, eu vejo assim, às vezes a gente quer, nesse exercício de acreditar, né? Aham. Eu me pego pensando, não, eu vou acreditar. Aí você quer unir forças. Aí quanto mais você quer acreditar, parece que mais gente vem te derrubar. Você está prestando atenção nos outros. Esse é o Então, grande desafio. Como é que é o seu nome? Desculpa. Thalita. Thalita. Esse é o grande desafio. Esquece o que está em redor. Concentre-se em você. E às vezes, se essas pessoas que estão ao seu redor são pessoas importantes. Ok, não estou falando para você abandoná-las. Esquece a ação que elas têm naquilo que você está acreditando. Se você quer viver fora, você quer morar em Paris, que eu sei, e essas pessoas que te amam não querem que você vá, é lógico, você é importante para elas. Você acha que elas vão deixar você ir? Leva elas com você. Não pode, eu sei, você tem que ir sozinha. Tudo é um tempo. Separações são necessárias. É mais difícil. Imagina. Mais uma pergunta. Ai, Mais uma pergunta. Oi. alguém falando aí? Não, pode dizer, por favor. Então, eu queria que você repetisse, por favor, porque eu tenho dúvidas entre dor e sofrimento. Porque o sofrimento causa dor. E como separar isso? Boa pergunta. Boa, muito boa. Imagina que você tem, sei lá, unha encravada. Quem já teve sabe. Isso dói. Dói bastante, não dói? Cada vez que você pisa, dói muito. Se você colocar um sapato apertado, Vai doer mais vai te ainda. doer ainda mais. Se você entrar no metrô, então, às 6 da tarde, vai doer mais ainda, mesmo se eu estiver sem Se alguém te sapato. pisar no pé, então. Então, a dor está lá, está te alertando. Como que é seu nome? Benilde. Ela está te dizendo, olha, não põe um sapato apertado, porque você vai sofrer. Você está sentindo dor, ela está te dizendo. Olha, não vai no metrô às 6 horas com essa unha encravada, porque você vai sofrer. O que significa isso? Ok, eu tenho a dor, eu sei que se eu colocar um sapato apertado vem sofrimento, eu vou pôr um sapato mais arejado. Ou um band-aid. Ou, melhor, Jurandir, eu vou curar a unha encravada. Vou procurar podólogo, é isso? E ele vai me ajudar a curar. Então, o sofrer, separar a dor e o sofrimento é quando você fica pressionando ainda mais a dor. Aí você sofre com ela. Então, a dor é um sinal, é um alerta. E algo está errado, porque você precisa cuidar disso. Se você não cuida, vai sofrer. Então, como separar? Vou curar. Vou procurar uma forma de curar. Ou vou evitar coisas que me causem sofrimento quando eu tenho essa dor. E a dor, às vezes, ela passa a ser um sofrimento quando você a torna expositivo. Eu tenho unha encravada, não posso usar sapato apertado. Todo mundo, oi, como vai? Tudo bem? Não, minha unha encravada. Está vivendo aquilo, está sofrendo com aquilo. Lembrando. A lembrança da dor, ela é importante porque ela vai te motivar a encontrar uma solução para que ela não exista. Agora, se ela ocorre, você tem que encontrar uma forma. Falando de uma forma mais clara e franca aqui, como espíritas, muitas pessoas vêm buscar o espiritismo, porque a gente fala, ou vem pelo amor ou vem pela dor. E infelizmente a dor é a perda de um ente querido. É a perda de um ente. Né? Falando de uma forma bem franca, né, Jurandir? Dói perder alguém que a gente ama? Dói muito. Vai doer quando? Quanto? Até quando? Eu acho que não tem cessar. É uma dor. Era alguém importante, poxa vida. Por que se foi? Isso é uma dor. Agora, sofrer, deixar de viver, deixar de gostar de outras pessoas, deixar de trabalhar, deixar de comer, deixar de ver as coisas divinas, isso é sofrimento por algo que foi iniciado pela perda de alguém querido, pela dor da perda. Então, isso não pode acontecer. Nós ainda somos muito pequenos em conhecimento para entender por que alguém tão querido da gente se vai. Mas tem uma passagem espírita que diz o seguinte:
Imagine que nós estamos aqui dentro, isso daqui é um cárcere, é uma prisão. E aqui nós sofremos, tá? Sentimos dores, estamos doentes, não tem comida para todo mundo, a gente não tem uma condição confortável. E aí chega um dia, alguém bate na porta e fala assim: Tálita, pode sair, você está livre. Puxa vida, estou livre. Está livre, pode ir. Seus amigos ficam, você vai. Então é algo muito parecido que acontece. Nós que estamos aqui vamos sentir falta dela. A saída dela vai nos causar dor, mas não pode causar sofrimento. A gente tem que estar contente, porque ela está libertada. Ela está na verdadeira pátria, no mundo espiritual. Para começar um novo ciclo. E a gente está aqui esperando até que alguém bata na porta e fala: Marcelo, é a sua vez. Mas tu não vai subir não, velho, tu vai descer. Mas até aí, a hora que eu sair da porta, vocês não vão saber o que aconteceu. Né? Pelo calor, né, Jurandir? Aí é ruim, né? Para baixo é ruim, né? O seu Américo queria... Você não acha, Marcelo, que o espiritismo veio em época errada? Puxa vida, seu Américo, que pergunta difícil. Eu acho que devia diga ter vindo já neste século aqui, eu acho que veio onde antes? a ciência e outras coisas progrediram mais, né? O senhor acha que está atrasado? Eu ou acho que veio cedo demais? Eu acho que veio numa época ainda que a humanidade ainda não estava tão preparada para isso, para receber. Tanto é verdade que na França falhou. Né, seu Américo, eu vou ser bem sincero e me perdoe até se isso soar como falta de humildade, não é essa a minha intenção. Eu costumo dizer assim: se eu pudesse estudar administração, eu queria estudar administração lá na espiritualidade, porque eles são muito certinhos, muito organizados. Então, se eles determinaram que fosse em 1857, eu acho que eles tinham todo um planejamento, tudo pronto para isso. Se a coisa não funcionou como queria ou como devia, eu acho que o problema aí é de quem está se tocando nisso, de nós espíritas. Se está cedo demais ou tarde demais, eu não vou discutir isso. Mas eu penso assim, a espiritualidade, a providência sabia a data exata. As pessoas até que deveriam fazer o trabalho. Inclusive, que se o time número 1 não funcionasse, já tinha o número 2 pronto para fazer o trabalho. Agora, eles fizeram o trabalho e falaram: está aqui, estudem, reflitam e, mais do que tudo, pratiquem. Se isso não está acontecendo por despreparo nosso, aí a culpa é nossa, não é deles, né? Porque era o berço, era o berço da época da instrução, da educação. Sem dúvida, então eles apenas foram eles captaram apenas. Sem dúvida. E a missão é espalhar para o mundo. E naquela época a gente sabia que eles só tinham aquele serãozinho, aquela brincadeira, aqueles poetas, aqueles versos. Então o espiritismo veio com a mesa rolante, girante. Então chamou atenção. Isso tudo que você está falando, o plano espiritual já tinha bolado isso há muito tempo. Vamos dizer assim, o centro intelectual do planeta era a França. Era em Paris. Era a França. Tanto é que a língua francesa ficou sendo a língua internacional por muito tempo. O inglês entrou depois, na industrialização. Para saber uma história do mundo. Sem né? dúvida. Aí o francês continuou. E foi ali. E o homem preparado foi o Kardec. Era um homem instruído. Ele era um professor, era um... Você viu? Ele era um pedagogo, que ele colocou instrução na França, ele foi um dos responsáveis por tudo que bom que ia na educação. Seguidor de Pestalozzi. Então, ele tinha berço, tinha escola, e depois ele já era um mestre, que ele já vinha de outra encarnação, como um grande druida, então nós sabemos toda a história. Então, isso veio vivo. Então, se não fosse ele, a França,
É só para isso. Agora, aqui no Brasil pegou, houve a miscigenação, aí da África, isso no mundo. Aí tem até o livro do próprio Humberto de Campos, de Irmão X, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Se vocês lerem, vocês vão entender um pouco da nossa situação. Porque eles tinham cultura. Eu concordo. Então, seu Américo, é isso. Eu acho que não houve nem atraso e muito menos um adianto nisso. Eu acho que a espiritualidade colocou a coisa no momento certo. Agora, a humanidade talvez esteja atrapalhada com isso. Veja Sócrates e Jesus, né, Marcelo? Sócrates e Jesus. Não é? Sócrates tinha tudo o que nós temos no espiritismo de hoje, mas não vingou, porque ele estava na época certa. As pessoas não estavam amadurecidas ainda. Seu Américo, só para concluir, há 2000 anos o nosso irmão maior esteve aqui. Você acha que ele veio atrasado? Eu acho que veio. Ele é muito bonzinho, né? Legal. Depois a gente fala mais disso, seu Américo. Gente, obrigado. Muito Deus obrigado. abençoe vocês. Dê espaço para o novo, tá? É importante. Não estavam à altura de compreendê-lo, né? Nem todos estavam à altura de compreendê-lo. Tanto é que ele falava por parábolas, né? Porque os níveis, né, de intelectualidade eram diferentes, tremendamente diferentes. Vamos passar agora as nossas vibrações. Vamos dedicar o nosso tempo, o nosso coração, o nosso amor àquelas crianças abandonadas que não têm lar, estão pelas ruas, crianças, jovens, adultos, e que ficam perambulando pelas ruas, que necessitam de carinho, compreensão, amor, e um lar para viver, uma família, para cumprir os seus dias. Pelos nossos órfãos, pelos nossos adultos que já estão nas casas de repouso, nos asilos. Então todas essas pessoas também precisam do nosso carinho, nosso amor, nossa compreensão. Por todos aqueles que se encontram nos pronto-socorros, hospitais, casas de saúde, passando por sofrimento, por dor, por doenças, e precisam também de muita coragem, muita fé, muita compreensão, harmonia no coração dessas pessoas, alegria e harmonia no coração e fé, e paciência e perseverança. Elas precisam do nosso amor, do nosso carinho, da nossa compreensão. Por todos aqueles que se encontram nos presídios, nas delegacias de polícia, e cometeram infrações perante os homens, crimes e infrações perante Deus, e também num ato de irrefletido, de irresponsabilidade, fizeram coisas que depois traz o arrependimento, traz a dor. Eles também precisam da nossa compreensão, do nosso carinho, do nosso esclarecimento, do nosso amor. Vamos enviar a eles muito amor, muito carinho, muita compreensão. Que Jesus, Deus, para todos, somos todos filhos. Ele não quer a morte do pecador. Todos são seus filhos, bons ou maus. Todos têm o direito à vida, à saúde e ao amor. Pelos governantes do nosso mundo, que detêm o poder, onde ainda há muitas lutas e guerras por todos os países, por esses que comandam as forças, que ajam com discernimento, com o coração, com a razão e com o coração. Use o amor e a compreensão para com os seres humanos. Por nosso Brasil, pelos governantes do nosso país, que pensem nas pessoas menos favorecidas, nos desvalidos, que há muitos ainda atravessando dificuldades abaixo da linha, do mínimo da linha de pobreza, vivendo sem salário, sei lá, com o mínimo dos mínimos. Ainda há muita escravidão no interior do nosso país, escravidão de adultos, de crianças, mulheres, trabalhando por menos de um salário mínimo. Os seres humanos compreendam que também são filhos de Deus e que merecem todo o nosso carinho, nosso amor, nossa compreensão.
pelos nossos lares, por nossos familiares, por nossos filhos, nossas filhas e finalmente por nós mesmos. Que Deus nos dê a compreensão, a harmonia, o amor, a verdade e a justiça, que isso prevaleça em nossos corações para sempre. Que assim seja. Agora passamos a parte dos passos. Vamos para a segunda fase do nosso trabalho. Graças a Deus.